Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, porque a gente preparou com todo carinho, né, esse nosso novo momento. Então, vamos lá, iniciando aqui a nossa palestra sobre o workshop da nova economia. O que é a nova economia, né, pessoal? Para a gente poder entender rapidamente. É uma forma silenciosa, invisível e, infelizmente, assassina, que acabam com os negócios da noite para o dia. E a gente não entender e não ter uma estratégia para essa situação, provavelmente a nossa empresa vai ficar pelo meio do caminho. Eu vou começar aqui com uma reflexão com vocês, né? Eu acho que esse desafio talvez seja o sonho de consumo de muitos empresários. Como é que você pode aumentar a sua lucratividade em 20% em um ano, trabalhando 80% menos? Olha só que fantástico, né? Então, resumindo, como é que com o seu negócio você pode lucrar mais, trabalhando menos? Então, esse é o grande desafio. E essa relação 80-20 aqui que a gente colocou nessa frase tem muito a ver com a lei de Pareto, que é uma lei que está presente muito na nova economia, e essa lei a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho ao longo aqui da nossa palestra, ok? Então, quero que vocês façam essa reflexão de como é que você pode aumentar a sua lucratividade em 20% em um ano, trabalhando 80% menos. E aí, pessoal, vamos desmistificar um pouquinho quais são as diferenças, né, entre velha e nova economia. Você vai perceber o quê? Que a velha economia, o foco é vender. Você pode perceber que a grande maioria das empresas possuem metas de vendas e não de lucro. E aí você tem uma grande diferença. E vender, na verdade, a qualquer preço e a qualquer custo. Então, o empresário da velha economia, a cabeça dele está muito voltada para faturamento. As metas são ligadas a faturamento, e esse faturamento, na realidade, quando batido, ele paga bônus para a sua equipe de vendas, efetivamente ele acaba premiando todo mundo, e psicologicamente todo mundo fica feliz, né? Então, você vai perceber o quê? Que a maior estratégia, normalmente, que os empresários da velha economia utilizam para bater a meta, e normalmente é no último dia, na última semana do mês, e eu converso e gero relacionamentos com muitos empresários. O que a gente percebe com relação à última semana? Todos estão atrás de bater vendas. Inclusive, ele fala, olha, não dá para treinar ninguém da minha equipe na última semana, porque todos estão atrás de bater metas e a gente tem um foco especial para isso. E qual é a maior estratégia que os empresários utilizam na última semana para bater meta? É a promoção, né? A famosa promoção, onde você baixa preços, onde efetivamente você acaba dando ferramentas de diminuição de margem de lucro para a sua equipe, e aí sai todo mundo oferecendo, né, essa promoção para os seus clientes. Inclusive, tem muitos clientes que adotam a estratégia de comprar apenas na última semana, né, do mês. Porque ali talvez existe qualquer negociação, porque está todo mundo querendo bater a sua meta. E aí, com a promoção, normalmente a empresa bate a meta, o empresário psicologicamente fica feliz, daqui a pouco eu vou explicar por que é psicologicamente, e todo mundo acaba recebendo os seus bônus, tem as premiações, todo mundo feliz, mas quando chega o balancete e você vai fechar a conta, ou empatou, ou sobrou muito pouco, e na maioria das hipóteses, na pior das hipóteses, você acabou tendo prejuízo. Então, faça uma reflexão, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, se o paradigma não está focado nessa forma de se fazer negócios que a gente utiliza normalmente na velha economia. E como é que funciona, né, o empresário que tem cabeça da nova economia? O foco da nova economia e dos empreendedores é lucrar. E lucro tem uma diferença muito grande entre lucrar e vender. Porque lucro é o que sobra no seu bolso. Lucro é que ajuda você a gerar riquezas, a criar patrimônios, a poder investir em outras situações. Alguns investem em negócios,
outros investem em bolsa de valores, enfim, fazer investimentos para que, paralelamente, né, esse valor possa também ir se multiplicando. E não multiplicando, abrindo novas frentes. Então, é importante a gente entender isso. A gente vai, hoje, discutir um pouquinho sobre o que é melhor, focar em apenas um negócio ou você abrir vários negócios. Esse é um tema nosso também, que nós vamos falar daqui a pouco lá no final do nosso bate-papo, ok? Então, o foco da nova economia é o quanto você lucra. E eu vou mais além, tá? Quem normalmente baixa preço, das duas, uma. A gente utiliza muito isso dentro, inclusive, do nosso treinamento. Ou o produto é muito ruim e você tem que baixar preço para poder vender, ou você está errando o seu público-alvo. E a gente vai falar dessa estratégia também daqui a pouco, né, de uma forma resumida, é claro, para você entender como é que você pode entrar na nova economia. E aí, gente, como é que a gente lucra também? Com 20% de esforços para 80% de resultados. E o que eu percebo com a grande maioria dos empresários, né? Muitos trabalham muito e lucram pouco. Muitos se dedicam, né, de 8 às 9 horas da noite, de 8 da manhã às 9 da noite, não tem tempo para a família, não tem tempo para a qualidade de vida, e aí chega no final do mês, acaba recebendo apenas uma quantia mínima de lucratividade. Isso quando não tem que colocar dinheiro para continuar sustentando o seu negócio. Então, você tem dois desafios, na verdade, na nova economia. Um olhar para o lucro, e quanto maior o valor agregado do seu negócio, mais as pessoas percebem isso, e aí o preço, né, vai para um outro patamar, e a outra é você operar com menos esforços. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu descobri essa lei, que a gente chama de Lei de Pareto, que foi criada por um italiano, né, lá no início do século, chamado Vilfredo Pareto, e ele descobriu, né, teve um insight naquela época de que, na Itália, 80% das terras da Itália estavam na mão de 20% das pessoas. E aí ele começou, né, a fazer uma analogia dessa relação de 80 a 20 na nossa vida, e na vida do empresário também. Se você tem uma empresa e você vende, de repente, para vários clientes, tem uma empresa de distribuição, por exemplo, você vai perceber que 20% dos seus clientes provavelmente produzem 80% do faturamento. E aí, como é que a gente dá o foco nesses 20%? Normalmente, a gente vai atrás de novos clientes. A gente vai falar um pouco também, lá na frente, do que é mais barato, né? É você se relacionar e focar cada vez mais em quem já compra de você ou ficar fazendo investimentos para buscar novos clientes. Então, é importante você entender isso. E aí, a Lei de Pareto diz o seguinte, em 20% dos esforços, você tem que ter 80% dos resultados. E isso é um estilo de vida, né? Isso aqui ajudou muito a eu entender como é que funcionava a cabeça, né, de empresários da velha economia, e eu sou da velha economia, eu nasci na velha economia, eu, na verdade, aprendi a fazer negócios na velha economia, e eu fui aprender a nova economia em 2016. Mas isso daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais em detalhes. E aí você vai dizer o seguinte, mas, ô Chiro, a lei de Pareto tem a ver, então, um pouco com a lei do vagabundo? Se o que você vai fazer, né, dá muito trabalho e pouco rendimento e pouca rentabilidade a gente não faz, então é a lei do menor esforço? Não, não é a lei do vagabundo, né? É a lei do inteligente. Porque, às vezes, nós temos várias atividades durante o dia, às vezes nós temos vários negócios, e aí a gente perde o foco, e quando você adota essa estratégia e esse paradigma, você provavelmente trabalha muito mais. Então, a lei do inteligente é o seguinte, desses negócios que eu tenho, quais 20% desses negócios dão mais resultados? Do que eu vendo, às vezes, se você tem uma loja, você tem uma gama de produtos ou serviços. Quanto mais produtos e serviços você tiver, provavelmente você perde o foco da venda também. Então, quanto mais você foca, mais você expande. Eu costumo dizer o seguinte, a velha economia era assim, quero vender de tudo para todos. Na nova economia, eu me torno especialista em algo, e aí, através dessa especialização,
eu escolho para quem eu quero vender. Então, a lei de Pareto está muito ligado ao quê? No processo de escolhas. Como é que eu escolho as melhores atividades ou então os melhores negócios aonde eu tenha menos trabalho? E aí, pessoal, eu passei a ter um novo paradigma. Tudo que eu vou fazer hoje na minha empresa, eu pergunto, isso dá muito trabalho e pouco resultado? Eu estou fora. Isso aqui, de uma forma inteligente, dá pouco trabalho e tem bastante valor agregado e dá bastante lucratividade, então eu estou dentro. Então, isso é uma questão de cultura e é um estilo de vida que eu utilizo para toda, né, o meu processo de decisão. E aí, gente, a gente tem alguns cases da nova economia. Eu vou apresentar para vocês aqui 2 cases. Se você é de Manaus, provavelmente você já conhece esses cases. A gente sabe que tem muita gente aqui de fora, então vou pedir, inclusive, para que as pessoas possam colocar aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente teve várias inscrições de pessoas de outras cidades. Isso é muito legal, a gente poder, ajudar outras pessoas também de outras regiões do país. E um dos cases é de uma doceria, de uma empresa que vende bolos aqui na nossa região, e outro é uma empresa que trabalha com serviços de despachante. Então, a gente tem o case, na verdade, da Tortas e Tortas, que é uma empresa que nasceu no estilo da Amor aos Pedaços. Então, se você não é daqui da nossa região, deve conhecer a franquia de Amor aos Pedaços, das lojas Amor aos Pedaços, que entrou no mercado fazendo o quê? Vendendo bolos, pedaços de bolos a quilo. E aí a Tortas e Tortas, aqui na nossa região, chegou a ter 20 lojas franqueadas. De repente, pulou para 14 lojas, e aí chegou a 7 lojas franqueadas. Enfim, 6 lojas franquias e uma loja própria. E o dono da loja, que é o Léo Junqueira, ele me ligou e falou o seguinte: ô Chiro, não sei se você me conhece, eu sou o Léo da Tortas e Tortas, eu te acompanho e eu estou querendo fechar a minha empresa, porque eu estou com dificuldade de manter ela aberta. Eu queria ver como é que você pode me ajudar. E, inclusive, eu estou entrando em processo de depressão. Eu falei, Léo, você vai fazer o quê? Ele falou, não sei. Por isso que eu estou te pedindo essa ajuda. E aí, eu convidei o Léo para fazer a imersão da nova economia, que é o treinamento que a gente já tem, que já é uma realidade, onde mais de 300 empresários já passaram, e muitos já viraram a chave e estão ganhando dinheiro, inclusive nesse processo da pandemia. E aí, o Léo falou, bom, então eu estou dentro dessa turma. E aí ele fez todo o processo, reinventou a sua empresa, e hoje, com apenas uma loja, ele fechou todas as outras lojas, ele fatura a mesma coisa, só que ele lucra muito mais, porque o custo das operações diminuiu muito. Então, eu vou trazer o case do Léo aqui, para vocês ouvirem da boca dele, como é que a nossa imersão da nova economia ajudou ele a fazer essa mudança de mentalidade. Vamos lá. Em 2015, quando o Brasil começou a passar por um momento de recessão, nós entramos em crise, tudo aquilo que nós havíamos almejado em crescimento começou a ruir. O que era para mim muito bom ter várias lojas começou a ser problema. E aí a gente começou a fechar lojas, o movimento começou a cair. E eu realmente entrei numa fase de depressão, onde eu arranjava motivos para não vir para a loja. E isso fez a loja ter um declínio muito grande. Em 2017, na verdade, quando eu descobri a depressão e comecei a me tratar, eu falei assim, eu preciso dar um rumo na minha vida, ou eu mudo completamente o meu negócio para poder me gerar satisfação de novo, porque eu não tinha satisfação nenhuma em vir trabalhar, ou eu simplesmente guardava tudo que eu já tinha, fechava as portas e ia procurar outro negócio. E aí, quando eu percebi que para eu fazer isso eu tinha que fazer novamente alguma coisa diferente, eu procurei ajuda, eu procurei conhecimento. E foi aí onde a gente se encontrou. O que mais me motivou a te procurar foi mudar o meu conceito. Eu tinha consciência de que se eu continuasse na Tortas e Tortas como ela era, a gente não ia muito longe. Eu precisava de alguma forma mudar, e foi aí que eu te procurei para você, na época eu te procurei para você me aconselhar.
E esse conselho virou muito mais do que conselho, virou uma trajetória de vida. E foi por causa desse primeiro papo que a gente teve, é que a Tortas e Tortas começou a se transformar. Eu falava, Chiro, meu faturamento despencou. O que eu preciso fazer para poder recuperar meu faturamento? Ele falou, olha, a fórmula eu não tenho. O que eu posso te dar são ferramentas para você virar a chave. É sair do que a gente chama hoje de velha economia e migrar para a nova economia, onde o conceito é completamente diferente. Onde a gente não foca mais em produtos, né? Porque o foco da Tortas e Tortas era único e exclusivamente vender bolo. E aí, quando você percebe essa mudança, a chave vira e o negócio começa a evoluir. E a imersão me ajudou demais a fazer isso, porque lá eu fiz o meu novo plano de negócio, eu elaborei o meu novo propósito, coisa que até então nós não tínhamos, simplesmente eu queria vender muito. E na imersão eu pude elaborar um propósito novo, e esse propósito que foi elaborado na imersão foi proporcionar momentos felizes. E quando eu falo do que aconteceu com a Tortas e Tortas, não aconteceu simplesmente com a Tortas e Tortas, aconteceu comigo também. Foi um grande crescimento pessoal, mudou completamente a minha vida, porque eu comecei a me relacionar diferente com as pessoas. Perfeito, né? Olha só que interessante com relação à mudança do número 1. Então, normalmente, a gente costuma dizer o seguinte, o empresário da velha economia, ele coloca a culpa na equipe. Né? A minha equipe é ruim, atende mal, todo mundo descomprometido. Mas de quem é a responsabilidade? É do número 1. Então, quando você muda, o mundo ao seu redor muda. Então, a nova economia é uma mudança de mindset, é uma mudança de como você faz negócios. E lembra lá que eu falei no início da nossa transmissão que a nova economia ela é um processo, né? Ela é uma forma de se fazer negócios invisível, silenciosa e assassina. E aí eu vou mostrar para vocês, né, dentro desse segmento de bolos, então se você normalmente frequenta casas de bolos, e a Amor aos Pedaços era assim, como é que funciona? Né? No caso do Léo, ele vendia bolo aquilo. E aí, com o advento da internet e com a chegada dos aplicativos como o iFood, como até o próprio Instagram, o iFood você tem um mecanismo de venda onde você não precisa ter uma loja aberta. Você tem o Instagram, onde você não precisa pagar, né, por uma mídia caríssima para poder atingir os seus clientes. Então, você tem duas ferramentas hoje que permite com que qualquer pessoa vire um empresário na sua casa. E aí, com esses dois aplicativos, as pessoas passaram a empreender da sua própria cozinha. Então, hoje existem milhares de boleiras com custo baixíssimo e com qualidade de produto também muito bom, que abrem uma conta no iFood, utiliza o próprio Uber Eats para fazer entrega, né, os próprios aplicativos de entregas, facilita também a logística, e acaba fazendo o anúncio, né, e propagando isso na rede social, com um custo muito menor. Então, o Léo, com a sua rede de lojas físicas e visíveis e presenciais, passou a ter concorrentes invisíveis. Silenciosos, porque não fazia propaganda em rádio, TV e jornal, que é uma ferramenta muito utilizada pela velha economia, carro de som, e aí ele não sabia nem onde estava o seu concorrente. Milhares de concorrentes. Se você tem milhares de boleiras na sua cidade, e cada um operando de uma casa, e cada um pegar um bolo que você vendia, você perde, né, milhares de bolos todos os dias. E aí você vai perceber que talvez o seu negócio, se não está na internet, se não está no online, se você não vivencia as redes sociais, muitos que estão aqui assistindo, né, a minha live hoje, nos captaram, pegaram conteúdos, essa é uma palavra da nova economia também, né, de como eu posso ajudar empresários a migrarem para a nova economia. E o Léo vendia bolos em quilo. E aí você pesava o bolo, dava 25, 30 reais. Né? E comia um bolo que, às vezes, já estava cortado e estava ali há 2, 3 dias na vitrine. Qual foi a virada de chave dele? Ele começou a criar monoporções. Monoporções são bolos menores, com alto valor agregado, cada um mais bonito que o outro, e que, efetivamente, as pessoas chegavam lá e falavam, esse bolo é meu. Ninguém cortou esse bolo ainda. Olha só como que o mundo vai mudando, o consumo vai mudando
e às vezes a gente não percebe. Ah, Oshiro, mas já tem muita gente vendendo monoporção hoje. Tem, é natural. Quando você se reinventa, quando você cria algo novo, é natural que as pessoas vão copiar você. Só que quando eles copiam, você dá um outro salto, né? E uma das quebras de paradigmas do salto do Léo foi ele assumir o papel de protagonista nas redes sociais. E ele tinha dificuldade, né? Ele tinha medo de fazer vídeos nas redes sociais. E através disso, você acaba, de repente, privando das pessoas conhecerem quem é o dono da sua empresa. Se você vai lá na esquina da padaria da sua casa e as pessoas não sabem quem você é, provavelmente, né, você está perdendo a sua maior força de vendas, que é o dono. Hoje as pessoas se conectam com as pessoas. E na pandemia, gente, olha só que interessante. O Léo, ele fechou a empresa dele e não tinha delivery. E aí ele falou, e agora? Como é que a gente faz? E a gente sempre falando para ele, vai para a rede social, né? Cria o protagonismo lá, diga que você é o dono da Tortas e Tortas. E aí não queria ir, e na pandemia a loja fechou e não tinha delivery. E aí ele só tinha duas escolhas. Ou fazer vídeos e assumir esse protagonismo, ou fechar a loja e esperar a pandemia passar. E quebrar, talvez, né? E aí ele falou, bom, já que eu não tenho saída, eu vou fazer vídeos lá. E hoje ele é conhecido como o Léo da Tortas e Tortas, porque ele tem uma pessoa humana, física, por trás dela. E tem várias outras histórias também, né? Se você não conhece, vai lá, visita, você vai entender todo esse processo de experiência que ele criou em uma única loja. E aí entra a lei de Pareto, né, gente? Tinha 20 lojas, depois passou para 14, passou para 7, e aí hoje tem uma, fatura muito mais, lucra muito mais, porque o custo diminuiu. Então, essa é uma grande quebra de paradigma. E eu tenho também um segundo case, gente, que aí já é relacionado a serviços, que é o da Bela Despachante. O da Bela Despachante, quando nos procurou, né, o da Bela tem mais de 40 anos de mercado, e quando ele nos procurou, ele tinha 5 lojas. Sabe quantas lojas ele tem hoje, agora, né, depois da pandemia? Tem apenas uma loja. Ele fatura a mesma coisa, só que lucra muito mais. Por quê? Porque o custo também diminuiu. Então, vamos ouvir aí as palavras do proprietário do Da Bela Despachante, que é o Pedro da Bela, o famoso Pedrão. Vamos lá. Era que minha mãe, quando eu vim para cá com 18 anos, minha mãe falou para mim assim, ela me chamou e disse assim, meu filho, você vai para Manaus, porque aqui não é uma vida para você, sabe? Essas palavras da minha mãe, cara, me emocionam. Daquele jeito dela simplório que ela tinha, simples, ela não tinha, mas ela tinha uma sabedoria muito grande, assim, você vai para Manaus, porque lá, eu não conheço também lá, mas lá vai ser melhor que aqui para você. E graças a Deus, eu me juntei com pessoas boas, como você. Você é uma grande pessoa que tem... Pô, desculpa. Que faz parte do meu sucesso. Sabe por quê, cara? Porque sucesso não é eu fiz sucesso e vai ser eternamente. Não é isso, não. Hoje as pessoas estão querendo informação. Hoje o que vale na vida das pessoas é informação. O bem maior é ser bem informado. Pedrinho, conta pra gente aí, nessa jornada, né, de virada de chave da velha para a nova economia, qual foi a maior caída de ficha que você teve? Às vezes a gente pensava em ser muito objetivo com o cliente, ao cliente entrar aqui e resolver o problema. E realmente, esse tradicional já está ficando para trás. E o que a gente sempre bate na tecla agora com as pessoas, com os colaboradores, é o que a gente pode fazer para encantar. Isso foi que mudou nossa chave, que a gente era muito centralizador. As informações vinham sempre da gente e tem que se cumprir. E quando a gente começa a dividir a responsabilidade, que é um dos pontos bem chave que se ensinou lá, é legal que acontece a participação de todos. O Pedrinho, na realidade, é filho do Pedrão, é o herdeiro. O Pedrinho já é mais ativo nas redes sociais, mas o Pedrão também faz muito trabalho legal
na sua rede social, conta as suas histórias, né? Conecta com as pessoas, e você vai perceber o seguinte, né? Existe a informação, existe o conhecimento. Pessoal, a maior dica que eu posso dar para vocês, e eu sou suspeito em falar sobre isso, hoje, sem a busca pelo conhecimento para entender o que está acontecendo nessa nova economia, pode esquecer. Ou a sua empresa vai fechar, ou já está fechando, né? Por quê? Porque você não entende o que está acontecendo. E a grande maioria dos empresários que fizeram fortuna no passado, na sua velha forma de fazer negócios, que está certo também, que hoje tem a nova forma, e aí ela acaba se pautando no sucesso que teve no passado. Hoje você precisa ter humildade e você precisa ter paciência para buscar conhecimentos. Então é muito importante a busca pelo conhecimento, e conhecimento, gente, ficou muito mais acessível, né? Hoje eu estou passando conhecimento aqui no conforto da minha casa, né? As minhas imersões da nova economia hoje é feita somente online, não tem nada presencial. Isso, inclusive, vai me permitir a viajar pelo mundo. Eu tenho um projeto chamado Empreendendo com a Família Oshiro, que nós vamos iniciar em novembro, indo para Dubai. Nós vamos para uma missão em Dubai, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, onde nós vamos visitar a Expo 2020. Na minha cabeça é o seguinte, essa palestra hoje que eu estou fazendo aqui do Brasil, eu vou poder fazer de qualquer parte do mundo com a nova economia. E aí eu pergunto para você, a sua empresa, qual é o seu conhecimento sobre a nova economia para poder alavancar a sua empresa, e não somente para sobreviver, tá, gente? Para ganhar dinheiro. Porque empresário que não ganha dinheiro, que não tem lucro, provavelmente isso vai repercutir na saúde dele, porque vai trabalhar muito e, de repente, vai ganhar pouco. Né? E aí eu vou contar para vocês como era eu na velha economia, como eu agia na velha economia, porque eu nasci na velha economia. E eu não podia ver essa placa nas esquinas, né, da minha cidade. Toda vez que eu passava de carro, eu via uma placa de aluga-se, o ponto era estratégico, eu ficava doido, falando, nossa, o que dá para abrir aqui para ganhar dinheiro? Né? O que a gente consegue fazer aqui? Porque meu olhar estava onde? Estava em vender através de várias empresas. Esse era o meu olhar. E não era o olhar para o propósito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí essa placa aluga-se me deixava doido, né? Não sei se você também se identifica comigo, eu era um empreendedor serial. E aí, com essa mentalidade de empreendedor serial, eu já tive 2 restaurantes, paralelamente com a minha empresa Targo Consultoria. Eu tenho uma empresa de consultoria, né, aqui na nossa região. Nós temos a Escola de Atendimento, que é a primeira escola de atendimento do Brasil, onde você tem uma experiência fantástica. Já treinamos mais de 10 mil pessoas. E aí, eu tinha uma hamburgueria e eu tinha uma pizzaria. E aí, o que acontecia? Trabalhava, porque quem tem restaurante sabe, né, que é um regime, me desculpem falar, porque eu passei por isso, de semi-escravidão, e eu conheço muitos empresários que são escravos do seu negócio. E aí, quando eu entendi o que era a lei de Pareto, eu falei, gente, eu tenho que aplicar a lei de Pareto na minha vida. Qual das minhas operações, que além disso eu fazia eventos, né, já trouxe Ivete Sangalo para cá, já fazia festas também, né, monstruosas aqui na nossa região, então eu dava tiro pelado, na verdade, né? E aí, quando eu entendi o que é a lei de Pareto, eu falei, dessas minhas operações, o que eu faço, qual é que dá mais rentabilidade? A Targo. Me desfiz dos 2 restaurantes, são empresas familiares, onde quem toca hoje é a minha família, não tenho mais nenhuma sociedade com eles. Quando eu foquei na Targo Consultoria, realmente a minha vida mudou. Sabe por quê? Porque antes era assim. Trabalhava muito, me estressava muito, domingo eu estava trabalhando na pizzaria e no fim do mês não sobrava nada. Chega uma hora, na realidade, né, que isso acontece e você vai efetivamente perdendo as forças e perdendo a esperança, né? E aí você começa a se questionar, o que eu tenho que fazer? E aí, gente, tem uma palavrinha com 3 palavras, com 3 letrinhas, que também impacta muito no empresário da velha economia, que é o ego. O ego quer dizer o seguinte, o empresário, às vezes, quer ter uma rede de lojas, quer ter muitos negócios. E eu enchia o peito quando eu falava que tinha 2 restaurantes, que eu tinha uma empresa de consultoria, que eu tinha não sei quantas dezenas de colaboradores, né? Enfim, era somente para alimentar o meu ego.
Só que chegava no final do mês, né, sobrava aquele tantinho de dinheiro, eu falava, não, isso não é vida, não. Né? E aí eu fui em busca de ajuda. E como é que eu mudei? Né? Qual foi o meu processo de mudança? Vou contar essa história para vocês entenderem. Meu processo de mudança começou em 2016. Gente, um mês antes daquela crise de 2017, 2018, que a grande maioria pegou, né? E é incrível que 2017 foi talvez o pior ano da minha empresa de consultoria. Né? Então, a gente passou por um período bem difícil, acho que a grande maioria das empresas passaram por isso. Em 2019, estávamos saindo já desse problema. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Né? Para você ver como que ser empresário é bastante desafiador. E aí, em 2016, eu passei por uma imersão de 9 meses. Eu ia todo mês, ficava uma semana no interior de São Paulo, com outros empresários, dentro de um processo para entender e conhecer e criar a estratégia da nova economia. E aí, 2017 foi o pior ano da nossa vida. Além de a gente enfrentar a crise econômica, a gente estava mudando a nossa organização para a nova economia. Eu vou ser sincero para você. Por muitas vezes eu pensei em desistir. Por muitas vezes eu enfrentei resistências dos meus colaboradores, né? Que na hora que a gente ia fazer o treinamento, ia passar as coisas, a gente sentava de lado. E a gente via na cara das pessoas o descomprometimento, até porque eu era um empresário da velha economia. Eu não sabia engajar as pessoas, a minha equipe era descomprometida, eu achava que estava abafando, porque o meu foco era na quantidade de empresas e não o quanto as pessoas, né, amavam trabalhar para mim. E aí, em 2016, eu virei a chave e tive o desafio, na verdade, de quê? De transitar da velha para a nova economia. Então, quando a gente fala de nova economia, eu costumo dizer o seguinte, para a minha equipe e para mim também. Nós temos que ser casa de ferreiro e espeto de ferro. Casa de ferreiro e espeto de ferro, o que é? Tudo que a gente se propõe a ensinar para as pessoas, eu tenho que ter isso na minha empresa, na minha organização, porque senão não gera congruência, né, gente? Né? Então, você vai perceber que a gente trouxe 2 cases aqui de vários outros que a gente tem, e são cases que comprovam que, efetivamente, dá certo você mudar a sua mentalidade para a nova forma de se fazer negócios. Né? E aí, gente, por que a velha forma de se fazer negócios não funciona mais? Por que continuar agindo na velha economia, onde o foco é no preço, onde o foco é na promoção, né, onde o foco é abrir a maior quantidade de empresas para estar próximo ao cliente, por que a velha forma de se fazer negócios não funciona mais? Porque, gente, o foco é no crescimento e nas vendas. O crescimento de operações, que o custo vai lá para cima, e nas vendas, né? Coisa que eu acabei de explicar por que a nova economia é muito melhor que a velha economia. E por que a nova economia é mais eficaz? Porque se eu não tiver a nova economia, eu estou fora do game. Né? Qual é o segredo da nova economia? O foco da nova economia é no valor agregado e no lucro. Então, você sai das vendas e começa a olhar para o lucro, quanto sobra, e você sai do foco nas características do produto e do crescimento para o valor agregado. E aí, quando a gente fala de valor agregado, de alta rentabilidade, a gente se lembra dessa maçãzinha aí, né? Uma maçãzinha mordida, que é a Apple. Talvez a Apple seja um dos grandes exemplos de organizações da nova economia. Você vai perceber que no Brasil existem apenas 2 lojas da Apple, que são as chamadas Apple Store. Tem somente uma em São Paulo, no Shopping Morumbi, e outra no Rio de Janeiro, no Shopping Barra. E por que a Apple tem alto valor agregado com apenas 2 lojas? Lembra lá que eu falei? Não foca no aumento de lojas e de operações, pessoal. Foca em como você pode aumentar a rentabilidade em apenas um negócio. E a Apple atende o Brasil todo com apenas 2 lojas. Mas o comércio online dele é fantástico. Quem já teve a oportunidade de comprar online, eles prometem entregar um notebook, por exemplo, com 7 dias, e em 3 dias está na porta da sua casa, te surpreendendo cada vez mais. Né? Tem assistência técnica, né, praticamente 24 horas por dia. E você, se ligar para lá,
você vai falar com um ser humano, não vai falar com um chatbot, não vai falar com um robô. Então, é gente se conectando com gente. E aí você vai perceber que a Apple vende menos que as outras marcas, mas foi a primeira empresa a alcançar R$ 1 trilhão, R$ 1 trilhão, né, de valor de mercado. Foi a primeira empresa a valer R$ 1 trilhão. Aí você vai falar, mas se vende menos, como é que tem mais valor? Que é justamente isso que a gente bate. Né? Com menos vendas, eu tenho mais valor agregado. Por quê? Porque enquanto o preço médio de um celular da Samsung, por exemplo, que é a concorrente direta da Apple, custa $250 na média, a Apple custa $750, 3 vezes mais. Então, você vai entender, né, que a Apple vende menos, lucra mais, com menos operações, com alta rentabilidade. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, tem 3 lojas Apple Store para atender toda aquela metrópole. No Brasil, tem 2 lojas Apple Store. Então, para vocês entenderem, para quebrar o paradigma de que eu tenho que estar próximo ao meu cliente. E aí você vai perceber o seguinte, né? Às vezes, as pessoas atravessam a cidade toda para ir numa única loja da cidade. E o paradigma do empresário da velha economia é o seguinte: quanto mais eu estiver próximo dos meus clientes, mais ele vai na minha loja. Mentira. Se você não tiver um excelente atendimento, uma experiência fantástica, né, um ambiente muito legal, né, com cheiro, com iluminação, alguns até com som, e aí você provavelmente vai ter muito mais custos, porque uma única loja, de repente, contra um batalhão de 10 lojas, né, uma rede de 10 lojas, o cliente sai da vizinhança ali da sua loja para atravessar a cidade e ir naquela única loja, porque lá ele tem toda essa experiência, porque a nova economia está pautada no mundo da experiência. Está fazendo sentido para você? Está caindo muitas fichas e reflexões, tá? Essa breve palestra que a gente está fazendo para vocês entenderem como é que funciona a nova economia, né? Então é mais ou menos por aí. E aí, gente, eu estou falando muito em diminuição de lojas, não ter muitas lojas, não pensar em rede, até porque eu, no passado, eu pensava em ter uma escola de atendimento em cada capital do país. Olha só que maluquice. E eu comecei a entender que aqui onde eu estou, se, né, eu atingir 1% das empresas daqui, eu não consigo atender. Para que eu vou abrir operação lá fora? Hoje, na verdade, eu tenho que gerar valor, na verdade, para as minhas operações. E aí, quanto mais eu entendi que eu busque conteúdos relevantes, cases do exterior, por isso que é esse nosso objetivo de morar no exterior, né? Uma semana em Nova York, 10 dias em Lisboa, tudo num processo de Airbnb. Olha só que fantástico esse processo de Airbnb, que você não precisa mais, né, alugar uma casa ou ficar em hotéis, você aluga um espaço por um preço muito justo em qualquer parte do mundo. E de qualquer parte do mundo, eu posso estar entregando, né, qualquer tipo de treinamento e conhecimento para vocês. E aí vem essa pergunta: mas quando abrir novas lojas e empresas, Oshiro? Já que você está dizendo, né, que é bom a gente ter somente uma loja. Não estou dizendo que é bom ter somente uma loja. Na realidade, para você abrir outras operações, você tem que encarar e entender que cada negócio possa ser uma vaca leiteira. Vamos fazer uma analogia de que cada negócio seja uma vaca leiteira. E aí eu faço a seguinte pergunta: essa sua vaca leiteira que você tem hoje, quantos por cento do leite você tira dela? A grande maioria dos empresários, né, fazem as contas, chuta, é 50%, 60%. Aí eu pergunto, o que dá menos trabalho? Você focar nessa única loja, nessa única vaca leiteira, para fazer ela produzir mais, de forma que você aumente para 90% da capacidade de retirada de leite dessa vaca leiteira. Né? Então, vamos fazer uma analogia. Vaca leiteira, empresa, leite, lucratividade. Né? O que dá menos trabalho? Focar com as estratégias em uma única vaca leiteira para aumentar a lucratividade ou ir abrir outra vaca leiteira? Gente, quando você compra outra vaca leiteira ou abre um outro negócio, você já se divide por 2. Você tem mais colaboradores. Você precisa ter mais controles. E o que é mais interessante e o mais problemático, você tem que desembolsar dinheiro. Às vezes esse dinheiro é uma reserva que você tem, que você guardou, está tudo de boa,
mas a grande maioria recorre a banco, e aí paga juros, para arranjar mais um desafio, sendo que ele já tem um desafio, que é a loja dele. Então, é menos trabalhoso você criar a estratégia dessa loja e começar a aumentar a sua lucratividade e a retirada de leite, do que ir em busca de novas lojas, gente. É óbvio isso. Só que tem um porém também. Quando você chega em 90% do leite retirado dessa vaca leiteira, você tem que fazer a seguinte pergunta: quantos por cento eu tiro de leite A? Quantos por cento eu tiro de leite B? Quantos por cento eu tiro de leite C? Porque o leite A são aqueles produtos ou serviços que têm mais rentabilidade. Leite B tem média rentabilidade, leite C tem pouca lucratividade. Como é que eu posso criar uma estratégia para vender mais produtos e serviços aonde eu consiga mais lucratividade, a famosa leite A? Porque não adianta também eu ter 80% do meu potencial vendendo 70% de produtos que têm baixa lucratividade. É a lei de Pareto invertida. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Né? Eu quero que vocês comentem aqui no chat se isso faz sentido. Se você hoje opera na velha ou se você opera na nova economia. E aí eu queria também, né, eu já pedi aqui no início da nossa live, que você coloque a cidade de onde você está assistindo, porque é muito legal isso para a gente poder ter uma noção, né, do quanto a gente também está fazendo escala, porque o nome escalabilidade, venda exponencial, tem tudo a ver com a nova economia, que a gente ensina também dentro dos nossos treinamentos.